Romanos 8, versículo de número 26, o Espírito Santo nos ensina dizendo assim, o apóstolo Paulo escreve aos romanos dizendo: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Coisa tremenda, coisa bonita, linda a palavra de Deus. Eu quero ler só essa parte que é o título da mensagem, a parte B do versículo. Eu leio, você repete comigo, que diz assim: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Glória a Deus. Como assim, pastor? Eu não sei o que eu estou pedindo. Nós pedimos achando que é o melhor, mas quem decide que é o melhor para nós é o nosso Deus. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, a mão sobre o teu coração. Vamos orar, pedindo a direção do Espírito Santo sobre nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, tua palavra vai ser ministrada agora. Use meu coração, a minha vida. Cada pessoa que aqui se encontra, abre o céu sobre nós, sobre essa que nos assiste. Derrama bênçãos, cura, libertação, sinais, prodígios, maravilha. Use a minha boca de uma maneira tremenda, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja abençoada. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Diga glória a Deus. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Quero que você abra teu entendimento, teu coração e tome posse dessa palavra. Quero ser breve para você receber. Vai ser muito fácil você entender isso. O título é: não peça o que não sabe. Como assim, pastor? Eu não sei o que estou pedindo. Se eu peço algo à minha mãe ou ao meu pai, é porque eu tenho certeza daquilo que eu quero, certo? Mas justamente essa palavra, eu orando, o Espírito Santo me conduz aqui. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Enquanto nós estamos orando, pedindo ali, Deus está intercedendo por nós. O Espírito Santo está intercedendo por nós, indo diante de Deus, levando as nossas petições. Mas eu quero que você entenda o seguinte: já pensou se Deus respondesse todas as suas orações que você já fez? Que bom, pastor. Parece até aquele filme lá, você já assistiu aquele filme Todo-Poderoso, Traz à Mente, né? Eu gostei do primeiro, já o segundo eu não gostei tanto. O Jim Carrey, né, faz o primeiro, eu gostei. E tem uma parte lá que ele resolve, ele se passando por Deus, responder a oração de todas as pessoas. Aí você vê o desastre. Apenas um filme. Mas você imagina se Deus respondesse todas as orações? Pastor, seria bom demais. Não, querido. Porque eu já quero refletir aqui com você. Quantas vezes na sua vida você é angustiada? Você não já pediu para morrer? Ou já pediu a morte de alguém? Eu mesmo, quando era criança, eu já contei isso aqui na igreja, eu tinha uma raiva de um garoto tão grande que muitas vezes eu rezei, eu não orava, eu dizia: Deus, mata esses miseráveis desgraçados. Eu dizia isso. Então eu não sei, talvez, pastor, porque você era criança. Sim, eu era criança, eu não sabia o que pedia. Mas muitas pessoas, no momento de angústia, ela pede a morte. Muitas pessoas, no momento da ira, ela diz: Deus, pega essa pessoa, como se Deus fosse se vingar. Eu tenho falado sobre isso aqui, tenho explicado que Deus é bom, Deus não vai fazer isso. Eu até expliquei no domingo passado, um obreiro que chegou para mim e dizia: pastor, eu estou com tanta raiva de uma pessoa que eu quero que o senhor ore por mim, coloque a mão na minha cabeça que eu vou manifestar, eu estou com muita raiva. Nós não sabemos nem o que havemos de pedir. Sim, nós oramos pedindo um emprego, sabemos que é bom. Pedindo para passarmos um concurso, sabemos que é bom. Nós pedimos saúde, sabemos que é bom. Mas muitas vezes nós pedimos algo que não é certo. E eu quero dar um exemplo para você, você que me assiste, você que está aqui conosco, de um grande homem de Deus.
Um homem que tinha uma intimidade com Deus tão grande, que ele pedia para Deus mandar fogo do céu, Deus mandava. Um homem que tinha uma intimidade com Deus, que ele pedia para não chover e não chovia. E ele pedia que chovesse e chovesse. Ele orava, o morto ressuscitava. Quem é esse homem que eu estou falando? Você já deve saber. O Elias. E lá em Tiago diz assim: porque Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e orou para que não chovesse 3 anos e 6 meses, e não choveu. Depois orou e choveu. Tinha os mesmos defeitos, mas tinha essa intimidade com Deus. Porém, o mesmo Elias que orava e Deus abria os céus e mandava fogo, o mesmo Elias que orava e Deus fazia chover, o mesmo Elias que fez o filho da viúva ressuscitar e N milagres, o Jordão se abrir, o mesmo Elias que foi arrebatado numa carruagem de fogo, quando ele desafia os profetas de Baal, de Aserá, 400 com mais 400, eram 900 profetas. Ele desafia o Acabe, ele desafia a Jezabel, a mulher de Acabe, ameaçou o Elias e disse para ele assim: amanhã que eu não viva mais, nem os meus deuses, se eu não colocar a tua cabeça como um deles. A Jezabel vai ameaçar o Elias, e ele, como homem de Deus, ele foge de tanto medo, ele corre. Querido, todos estão sujeitos a ter medo. Ele podia dizer assim: Deus abre os céus, mete fogo nela, manda um raio nela. Ele não fez isso, ele correu, ele fugiu, e ele se desanimou tanto, porque ele de repente se encontra no meio do deserto. Ele corre, se chega debaixo do pé de um zimbro. Um zimbro é uma árvore que dá no deserto, chega aproximadamente de 3 a 4 metros. Não tem muita folha porque está lá no deserto, mas se comparando nas árvores que se encontram no deserto, é uma que ainda dá alguma sombra ali das suas poucas folhas, dos seus galhos. Elias chega debaixo do zimbro, ele se deita, se senta lá, e ele faz uma oração a Deus. E eu quero ler essa oração, porque nós não sabemos o que pedimos. É isso que eu quero dizer para você. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, vamos passear um pouquinho aqui nas Sagradas Escrituras. Reis está lá no começo, lá perto de Crônicas, lá perto de Samuel. Vire aí toda a Bíblia, antes de Crônicas, depois de Samuel, está o livro de Reis, 1º e 2º Samuel, 1 Reis, capítulo 19, versículo, eu vou ler o versículo 1 ao 7, para você entender melhor. Acompanhe comigo. 1 Reis, capítulo 19, verso 1, diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Porque o Elias, quando caiu fogo do céu, ele com o povo matou os profetas de Jezabel, 900 profetas à espada. Versículo 2: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Outro detalhe aqui que nós vamos ver ali na frente. Ela está fazendo um juramento como se fosse uma reza de maldição para os deuses dela. Ela está dizendo: assim me façam os deuses, se eu não fizer isso com você amanhã, com a sua cabeça. Ela está trazendo uma maldição para ela, que realmente vai acontecer com a vida dela. Ela vai ser morta, e a carne dela ela não vai ser nem enterrada, vai ser comida pelos cachorros. Todos que se levantam contra o povo de Deus, contra a vontade de Deus, que Deus não se deixe escarnecer. Versículo de número 3: e o que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, pediu-lhe em seu ânimo a morte, dizendo: já bastas, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. É isso que eu quero dizer para você. Um homem cheio de sinais, de poder, Deus é com ele, mas agora ele corre com medo de uma ameaça de uma mulher, que Deus não permitiu ele morrer. Sabe por quê? Porque do jeito que Jezabel mandou ali um mensageiro dizer para ele, Jezabel podia já ter mandado os seus soldados e ter matado Elias. Mas ela manda um mensageiro, Deus não permitiu. Aí quando o mensageiro diz essa palavra, Deus não permitiu para a gente aprender isso hoje. Ele corre, ele vai para o deserto, e ele chega debaixo do zimbro,
E ele faz essa oração: já basta, Deus, eu não sou melhor que meus pais. Gerou nele um complexo. E lógico que ninguém é melhor que ninguém. Já basta, eu não quero viver mais. Ele pediu a sua morte. Quero morrer. Por isso que nós não sabemos o que havemos de pedir. Por isso que eu disse para você no início: quantas orações você que me assiste, que foi tomado pela depressão, pela ansiedade, pela angústia, você já pediu a sua morte. Mas Deus não quer que você morra. Deus não quer o pior na sua vida. Deus quer que você viva. Assim como Ele fez com Elias. Assim como Deus tem bênçãos para nós. O versículo de número 5 diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar. Eu acho que o Elias pensou o seguinte: já morri, estou aqui na glória, já estou no céu. Olha o anjo já me trouxe água e pão, aqui é meu lugar. Acho que Elias pensou isso. A pessoa não acorda meio atordoada assim, não sabe nem onde está. Eu, em vez de quando acordo lá, eu não sei nem que dia da semana é. Eu dou uma paradinha assim, eu digo: hoje é. Eita, hoje é domingo. E assim vai. Acho que Elias atordoado, coitado, viu um anjo, o anjo deu um pão para ele, deu água a ele. Eita, Jesus me ouviu, morri e vim para o céu. O Senhor me chamou. Comi um pão, olha os anjos aqui, estou vendo até os anjos cantando. Ele levanta, come e volta a dormir. O que Elias está sentindo é um sintoma que só quem conviveu com isso ou sentiu sabe, de uma pessoa depressiva, ansiosa. Muitos se fica dentro do quarto e vai lá, só come, dorme, mal sai do quarto. Eu já contei uma experiência que eu tive aqui com 2 garotos jovens, 2 meninos bonitos, pareciam gêmeos, mas não eram gêmeos. O pai dele e a mãe dele me chamaram para ir na casa deles, que eles estavam dentro do quarto, não saía depressivo. Um menino de 17 anos, bonitos meninos. Eles eram de uma igreja aí, que eu não vou citar o nome, mas os pais deles reconheceram o nosso trabalho de libertação e eu fui lá. Ele não saía do quarto, esses 2 jovens. Não abria nem a janela. Quarto fechado, é a depressão. Eles pegavam a comida, parecia um presídio. Eles comiam e ficavam dentro do quarto, não saíam, com medo. Cheguei lá, bati na porta, aí a mãe dele anunciou, aí fui conversando com eles, deixaram eu entrar. Eu entrei, pedi para abrir a janela, e um quis abrir uma banda, depois abri outra parte da janela. Comecei a conversar com eles, fiz uma oração por eles, Deus libertou de tal maneira, e eles começaram a contar que tinha medo de sair na rua. Eu digo: não, vamos sair comigo agora lá. Glória a Deus. Orei com eles, saí com eles, foi a maior alegria deles, foram libertos para a glória de Deus. Então só quem passou por isso sabe. A pessoa só quer estar trancada no quarto, ela não quer sair. Ela é tomada de um sentimento ruim, fica sem fôlego. Só quem já passou sabe. Ou quem já conviveu com pessoas assim, a pessoa contar para você. O Elias se sentiu assim, comeu, em vez dele levantar e caminhar, ele voltou a dormir. O versículo de número 7 diz: e o anjo do Senhor tornou segunda vez. Tome posse dessa palavra, você que me assiste, que está com ansiedade, com depressão. Deus não quer que você fique nesse estado deitado, aí parado. Deus quer que você se levante. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Diga glória a Deus. O Senhor insiste, o Senhor quer que você seja feliz, o Senhor quer que você vença. E aí o versículo 8 diz que Elias comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Eu quero que você entenda isso, que é a vontade de Deus, é o nosso melhor. Já pensou se Deus ouvisse a oração de Elias, ele morresse? Talvez nem para a glória ele fosse. Mas Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, querido, querida do Senhor. Esteja sempre de pé. Já pensou se Deus ouvisse essa oração de Elias e tanto outras, mas eu quero citar essa de Elias. A pessoa está angustiada, porque ela não sabe o que pensa, por isso que pede. Por isso o título: não peça o que não sabe. Eu quero dar outro exemplo aqui para você, que eu dava aqui com o pastor Betão, a gente conversando, a gente sempre troca aqui umas figurinhas do reino, é muito bom.
E eu estava assistindo aquela novela Gênesis, que passa na Record. É a novela, não deixa de ser. E eu assisto com a minha filha Ana Clara. Ela canta já aquela música inicial toda, ela sabe. Ela assiste comigo, só dorme depois. E se eu desligar a televisão é briga, viu? Aí ela assiste e vai dormir. Aí eu meditando, e eu até comentei isso com a minha esposa, o Espírito Santo. Eu vendo ali os textos, eu sei o que não tem, o que é acrescentado, o que falta. Lógico que a gente conhece a palavra, mas cada vez que eu assisto, eu me emociono com os textos bíblicos, com a palavra. E eu comecei a observar a vida de Sara, a mulher de Abraão. A Sara, ela foi uma mulher muito abençoada, ela foi uma serva muito fiel ao seu esposo, muito submissa, um exemplo de mulher. É tanto que Pedro vai citar que ela lavava os pés de Abraão, que seja como Sara. A Sara era uma mulher temente. Lógico que teve as suas teimosias, teve as suas precipitações, vamos dizer assim, passou na frente de algumas promessas de Deus, pagou o preço, a ponto que a Sara tinha um bom testemunho, que toda a família de Sara, o Abraão, o Isaac, quem estava em volta, desejava que tudo de Sara fosse com a esposa do Isaac futuramente. As pessoas têm essa mania, eu vi isso desde pequeno lá no meu interior, e tinha uma simpatia lá no meu interior, que a pessoa, quando via um casamento unido, bem sucedido, a pessoa de bem andando na rua, porque isso é muito relativo, né? A pessoa às vezes é bonitinha na rua, não em casa, na rua, na igreja, mas em casa, meu filho, só Jesus sabe como é que é, né? Aí lá no meu interior tinha uma simpatia, minha mãe contava isso, meu pai, dos mais velhos, que quando um casal era muito bem sucedido, presta atenção aqui o detalhe, aí aquele novo casal que ia casar, pedia algo daquele casal lá, um coador de café, pedia algo porque o casamento deles era muito bem, a simpatia do povo, né? A pessoa não crê em Deus. E aí eu lembro que minha mãe contando essas coisas e dando risada, que teve uns que pediu e o casamento virou uma desgraça. Porque não é por aí o negócio, né? O casamento não foi aquilo que sucedeu. Você tem que entender, não deseja aquilo que não é seu, não deseja aquilo que é dos outros, que já entra uma inveja. Mas isso não é inveja. Você está vendo que a pessoa é bem sucedida, você desejar também ser bem sucedido. Foi o caso de Sara. Eu comecei a meditar nisso. Tudo que Sara teve, o comportamento, eles queriam que passasse para a esposa de Isaac, seu filho. Até a tenda dela, a casa dela da época, ficou na promessa de que quando ele se casasse, trouxesse, a Sara prometeu isso para o Isaac, quando ele casasse, ela viesse morar na casa que era deles. E assim sucedeu. Parece bom? Então vamos ver as bênçãos. Sucedeu assim, a Sara vai morrer, aí Isaac vai orar, e ele pede uma esposa, Abraão manda buscar uma esposa entre a família, aí vem a Rebeca. E quando a Rebeca conhece o Isaac, ela passa a morar na casa de Sara, que já era a promessa para herdar. E a Rebeca já vai trazer os traços de Sara, porque diz que era tão bonita quanto Sara também, vai morar na casa de Sara, vai ser uma pessoa doce, muito boa como Sara, porém também vai herdar as maldições de Sara, porque quando a pessoa deseja isso é assim. Quais as maldições? A primeira coisa, ela vai herdar a esterilidade de Sara. Sara era estéril, demorou um tempo para não ter filho, a Rebeca também foi estéril. Ela ficou muito tempo para gerar o Jacó e Esaú debaixo de muita oração. Ela vai herdar a maldição até da mentira, porque quando eles foram para o Egito, Abraão disse: ela não é minha esposa, é minha irmã, com medo do rei do Egito tomar a Sara, e também fez isso com o rei Abimeleque e em Gerar. E eles vão passar pela mesma situação quando vão para Gerar. Só não foram para o Egito, porque Deus disse: não vá para o Egito. Mas eles foram para Gerar, e quando chegam em Gerar, ele vai dizer a mesma coisa. O rei de Gerar diz, Abimeleque diz: quem é essa? Ele diz: é minha irmã.
Só que antes de Abimeleque tomar ela como esposa, Abimeleque olha pela janela assim do quarto, vê eles dois brincando e viu que eles eram um casal. Aí chama eles e dá uma bronca. Você disse que ele era sua irmã. Olha, aí eu não quero que você faça isso, porque Deus ia me amaldiçoar. O Abimeleque era um pouco temente a Deus. Ele tinha medo de Deus. A verdade era essa. Então, queridos, ela vai herdar também essa maldição. O que ela vai herdar mais ainda? A pessoa desejada, tu não sabe o que pede. Eu queria tanto ter a tua vida, não é? Você não sabe. A pessoa diz, eu queria tanto a tua vida, mas não quer ver a luta, a batalha que a pessoa passou. Ela, quando gera gêmeos, na barriga, no ventre dela, Deus disse assim, o maior servirá ao menor. Que Esaú nasceu primeiro, então Esaú ia servir a Jacó. Mas a Sara como Sara se precipitou dando a empregada para Abraão, a Rebeca também vai se precipitar. Na hora de receber a bênção, ela disse, olha, teu pai vai dar a bênção da primogenitura para Esaú. Ela não esperou Deus agir. Ela disse, me traz 2 cabritos que eu vou fazer um guisado para o teu pai, e tu vai até o teu pai e ele vai dar a bênção para você, pensando que é Esaú. Olha a tramolha dela. O Jacó disse, mãe, como é que vai ser? Eu sou pelado, eu não tenho pelos. O Esaú era peludo. Quando o pai pegar nos meus braços, que veio, coitadinho, que parecia ter feito depilação, coitado do Jacó, ele vai conhecer. Não, eu sei o que fazer. Pegou a pele dos cabritos, enrolou nos braços de Jacó para ficar. Eu imagino que os braços de Jacó eram finos, acho que os meus, finos e sem pelo, porque para enrolar a pele do cabrito ele vai ficar com o braço grosso e peludo. Aí ele fica, eu não vou fazer isso, mãe. Aí a mãe dele diz assim, caia sobre mim a maldição da sua vida. Cuidado com o que você fala, com o que você diz. Ela disse, não se preocupe, a maldição, o erro é meu, a responsabilidade, o preço eu que pago. Jacó fez como a mãe dele mandou. O que aconteceu? O velho abençoou, já estava cego, Isaac. Houve uma contenda tão grande que o irmão queria matar o outro. Olha a maldição dentro da família do povo de Deus, a ponto de o Isaac ir embora lá para outra parentela dele. Esaú também foi depois. O coração dela amargurou, porque Esaú já tomou 2 mulheres. A Bíblia diz que era a amargura da alma dela era Esaú, por causa que tinha essas 2 mulheres. E Jacó foi embora com Esaú. Nunca mais ela teve a maldição de não ver mais o seu filho, como se fosse o último dia da vida dele. Ela não viu mais o Jacó. O Jacó teve a jornada dele. Quando voltou, ela já tinha ido para o Senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Não deseja o que não sabe, Deus deseja aquilo que é da vontade de Deus. Aqui no livro de Êxodo capítulo de número 20, que é os mandamentos, esse é o 2º livro da Bíblia, capítulo 20 de Êxodo, o último mandamento, versículo 17. Olha o que o Senhor diz aqui, ó. Acharam? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobiçarás, não desejarás. Seja feliz com o seu servo, seja feliz com o seu amigo, com o seu próximo. Quero encerrar com vocês em 1 João, e sim, aquilo que é da vontade de Deus. Lá no finalzinho, perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 5, nós devemos desejar isso que é da vontade de Deus. Primeira João capítulo 5, eu estou em Pedro. 1 João capítulo 5,
Eu vou ler o versículo 14, achei, e 15. Acharam? 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. O último capítulo desse livro. São pequenininhas, pequenas epístolas. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, João escreve, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu peço, Deus diz, é da minha vontade, meu filho. Versículo 15: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Acabou-se. Que aquilo que é da vontade de Deus. Então nós não sabemos, não peço o que não sabe, porque nós não sabemos nem o que havemos de pedir. Romanos 8, 26. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. O Espírito Santo filtra. É como se o Espírito Santo olhasse, a pessoa diz: eu quero morrer. Aí o Espírito Santo olha e diz: não, isso eu não vou levar para Deus, não. Glória a Deus, como é bom o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali ouvindo para levar. Ele é o intercessor, leva. Senhor, eu quero tanto que a minha vizinha morra. Não, isso eu não vou levar. Eu quero tanto que essa maldição na vida daquela pessoa aconteça. Não, ela não sabe o que está pedindo. Ah, Senhor, aquela pessoa falou mal de mim, mas eu quero que o Senhor abençoe ela, eu perdoe. Eita, eu vou levar agora, isso aí eu levo. Que o Senhor abra uma porta de emprego para o meu filho agora mesmo. Que o Senhor limpe meu coração, eu sou tão avarento. Oite, agora que eu levo, glória a Deus. Nós não sabemos o que havemos de pedir, mas o Espírito Santo filtra e leva tudo para Deus. Deus não tem prazer no teu fracasso, Deus não tem prazer na tua dor, Deus não tem prazer no teu sofrimento, Deus não tem prazer que você tire a sua vida ou ninguém, porque a vida e a morte estão na mão de Deus. Se você até pediu para Deus tirar a sua vida, não faça nada, deixe Ele tirar, mas não tire com as suas próprias mãos, porque Elias pediu. Mas deixe na mão de Deus, Deus sabe o que fazer. Confie em Deus, porque Deus muda a sua história. Quando se entende, toma posse em nome de Jesus. Vamos colocar todos em pés. Vamos aplaudir o Senhor com muita alegria. Aplauda a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Eu quero fazer uma oração por você e para você que nos assiste. Ore para que você ore conosco, ore comigo. Principalmente você que está passando pelo momento de angústia, de tristeza. Você está afastado de Deus. Você que ainda não declarou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, faça isso. Coloque a mão sobre o teu coração, toda a igreja, e ore a Deus assim comigo. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, eu abro meu coração para o Senhor. Que o teu Espírito, diga com fé, que teu Espírito encha a minha vida, em nome de Jesus. Continue com teus olhos fechados. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que me assiste, que ora comigo, que me escuta, de onde ela estiver. Entra agora na casa dela, vai de encontro a ela agora, abre os céus e envia anjos. Ó Espírito Santo, leve a nossa intercessão agora ao Senhor. Arranca, meu Deus, a tristeza, a angústia, a depressão, a mágoa do coração, o ódio, essa tristeza, essa melancolia, essa tristeza profunda, esse mal-estar. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, traz libertação para essa pessoa. Em nome de Jesus eu desfaço toda obra do mal, toda maldição, toda obra de feitiçaria, no nome do Senhor Jesus. Toda praga que rogaram contra essa pessoa, palavras maldizidas, eu repreendo, caia por terra toda maldição agora, querido. Receba aí em nome de Jesus, seja livre, seja liberto, seja curado, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a tua libertação, a tua cura,
em nome de Jesus. Erga as tuas mãos aos céus, diga assim: Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Toma posse em nome de Jesus. Peça o que é bom, peça aquilo e não esqueça de sempre dizer: meu Deus, segundo a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como é bom. Sabe, quando me chamava para a igreja, eu sempre fui conhecedor da palavra de Deus. Eu acho que como católico eram poucos que lia a Bíblia como eu lia, viu? Eu mesmo como católico eu lia a Bíblia. Um dia na aula de português, eu garoto, puxaram um assunto lá da Bíblia. A minha professora, um abraço para minha professora Inacinha, amo demais a vida dela até hoje. Ela ficou abismada, o tanto que eu conhecia a Bíblia já. Porque mesmo na igreja católica eu fiz catecismo, eu fiz primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão com 7 anos de idade. Eu aprendi os mandamentos da igreja. Eu aprendi tudo que você imaginar, ainda as rezas que mãe ensinava em casa de brinde. Eu era dedicado, sempre fui. Mas quando me convidava para a igreja, eu dizia assim: rapaz, vou nada. Como é que eu vou largar o forró? A gente não entende que a vontade de Deus é superior a todas as coisas. Porque quando a gente se enche do Espírito Santo, nada mais faz falta. Vai embora a vontade de fumar, de beber, de se matar, de se prostituir. O Espírito Santo faz isso. Glória a Deus. Então, tome posse dessa palavra, que Deus faça isso na tua vida. Deixa eu aproveitar aqui para nós encerrar. Já pega a tua oferta, teu santo dízimo. Você de casa também, dê sempre o seu melhor para Deus. Seu dízimo, sua oferta, pode usar o número do Pix aí, nos ajuda a fazer a obra de Deus. Olha, não é fácil, a despesa é grande, mas Deus tem sempre levantado, tem suprido em nome de Jesus. Mesmo quem já devolveu, quem nos ajuda, que Deus abençoe. Quem vai fazer ainda a sua ajuda pelo Pix aí, também erga a sua mão assim, a sua oferta, seu santo dízimo. Vamos consagrar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, receba os dízimos, as ofertas do teu povo. Se agrade da tua igreja, multiplique em tudo que essa pessoa colocar as mãos, que haja abundância na vida dela, em nome de Jesus. Essa pessoa que tem contribuído, essa que vai fazer, em nome de Jesus, diga amém. Vou encerrar aqui primeiro. Que Deus abençoe tua vida, tua semana, seja uma semana de bênção. Seja fiel a Deus em tudo quanto você fizer.